Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso de número 7. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Meu desejo é que ela salte das páginas da carta de Paulo, desse tratado teológico, e uma vez que seja compreendida, seja absorvida pela sua consciência e depois encarne e se materialize como fruto de justiça no caminho de cada dia. Robert Louis Stevenson é um escritor escocês do século XIX, autor famoso do romance O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, publicado em 1886. Aqui no Brasil, nós recebemos primeiro o filme e depois o livro, isso na década de 40. E a película ficou conhecida
pelo título de O Médico e o Monstro. Pois bem, a história se passa em Londres, onde um médico e pesquisador, o Dr. Henry Jekyll, crê que todas as pessoas são habitadas simultaneamente, tanto pelo bem quanto pelo mal. E para provar essa sua teoria, ele se lança a um trabalho incansável e acaba desenvolvendo uma fórmula que vai mudar em definitivo a sua vida. Para evitar que esse experimento pudesse produzir mal a outro, Jekyll decidiu que ele mesmo iria ingerir o remédio, e foi justamente a partir de então que despertou dentro de si um lado que lhe era desconhecido, uma personalidade perversa, o seu alter ego, que passou a se denominar de Mr. Hyde. Daí em diante, o Dr. Jekyll teve de lidar com o drama de não conseguir mais conter o seu experimento, uma vez que a personalidade de Hyde começou a assumir o controle e fazer aparições cada vez mais recorrentes e duradouras, revelando uma maldade sem precedentes, materializada em crimes hediondos e em horrores. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O tema do bem e do mal é capítulo imprescindível em qualquer religião. Dependendo do tipo da abordagem que é feita, o acervo doutrinário que vai tratar dessa questão, o resultado prático na vida das pessoas pode ser profundamente libertador ou pode ser extremamente adoecedor. Um dos ingredientes poderosos que compõem a fórmula do combustível que move a engrenagem da religião é a culpa. Quanto mais culpa, mais medo. Quanto mais culpa, mais manipulação, mais subserviência. Quanto mais culpa, maior a necessidade de purgação do mal, do sacrifício meritório, da ânsia de transcender pelo esforço pessoal. Mas a culpa não anda sozinha, não surge do nada, precisa de um código para existir, de uma cartilha comportamental para transgredir, de uma legislação para descumprir. Ora, eu e você sabemos que sem desobediência nunca haveria culpa. Pois bem, na religião cristã, esse conjunto normativo doutrinário chama-se lei mosaica, um compêndio de instruções que foram dadas por Deus ao profeta Moisés no período em que os hebreus viviam no deserto da Palestina. Com o passar dos tempos, eles foram se sofisticando, engrossando, acrescentados de uma centena de instruções ligadas às tradições dogmáticas, elaboradas tanto pelos rabinos e ao depois, cerca de 300, 400 antes de Cristo, pela seita dos fariseus. Esse era o cenário prescritivo da lei nos dias de Jesus e também nos dias de Paulo. Tentar cumprir a lei é como tentar voar, ou seja, é uma tarefa impossível. A lei foi dada essencialmente para que todo o mundo seja culpado diante de Deus e assim a graça do Senhor possa ser revelada em Jesus e no Evangelho. Quem entende isso, e parece ser algo muito simples e muito óbvio, mas não é, vive em paz, cheio de alegria, de esperança e lida com o pecado e a morte nas dimensões de uma consciência que está pacificada. E assim está porque surge como misericórdia que perdoa toda ofensa, essa luz que ilumina o ser. Mas quem insiste em andar nos caminhos da lei, tentando aplacar a culpa das transgressões, desenvolve tristemente e irremediavelmente
ao menos duas patologias anômalas na alma: a neurose culposa e o cinismo racional. Eu, como pastor, tenho encontrado as centenas de pessoas acometidas de ambos males. Vejo, por um lado, os que são arrasados pela neurose culposa religiosa, fruto do que eu chamo de uma agonia existencial, que é produzida pela impossibilidade de você harmonizar um tipo de conduta que é proposta pela doutrina, em contrapartida da transgressão contínua, que é o resultado do mal e das pulsões que nos habitam. Mas eu também tenho encontrado os que, ao perceberem a sua impotência diante da proposta da perfeição comportamental, acabam submergindo a um tipo de licenciosidade desenfreada. É como se fosse um vale-tudo. Tipo de cinismo religioso que acomete todo aquele que tenta se justificar em si mesmo ou na lei, e assim abre o precedente para fazer o que demanda a carne e os pensamentos. Eu queria nessa manhã analisar esse tema que é desafiador, num espaço de tempo curto, mas com o desejo de que ele produza na sua consciência e se desdobre no seu coração aquilo que vai mudar a forma de você relacionar com Deus e com os seus semelhantes. Me chama a atenção o grito desesperado de Paulo nesse texto do capítulo 7 de Romanos, que diz: desgraçado homem que sou, quem vai me libertar dessa morte? Era a inquietação do apóstolo, é a minha, e quem sabe pode até ser a sua, mas eu não quero avançar sem lhe convidar para um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós vivemos num tempo e numa igreja acometida de toda sorte de desvios, porque nos púlpitos hoje se entrega a autoajuda e pouco se fala da doutrina do Evangelho. São dias difíceis onde as pessoas com pouca ou quase nenhuma compreensão são levadas por ventos de doutrina, são induzidas ao engano e ao erro, e por falta de compreensão e de profundidade nas tuas verdades, na tua palavra, experimentam o pior do existir humano, levando uma vida miserável, cumprindo uma rotina enfadonha, percebendo no seu próprio coração os desvios e os desmandos de uma existência sem Deus. Essa manhã eu te peço, Senhor, que expostos à tua palavra, possamos entender a largura e a profundidade daquilo que tu nos ensinas por intermédio do teu servo, o apóstolo Paulo, para que essa revelação nos chegue ao coração e se desdobre como materialidade na existência. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Romanos é certamente a carta de Paulo mais profunda, mais completa, e essa posição é aceita pela esmagadora maioria dos teólogos. Foi escrita em 57 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Corinto, ali se preparando para juntar aquelas ofertas que tinham sido feitas junto com os irmãos da Macedônia, para levar até a igreja de Jerusalém. O tema central da epístola, de forma inequívoca, é a justificação pela fé. E, curiosamente, essa é uma carta enviada a uma igreja que Paulo não fundou. Aliás, quando ele escreveu, sequer ele tinha visitado os romanos, não havia ainda sido preso e levado para a sede do império, numa igreja essencialmente formada por gentios, de minoria, portanto, de judeus convertidos. Mas, curiosamente, a maior parte do conteúdo da carta se destina justamente a esse público.
Esse capítulo 7, do qual nós lemos há pouco uma pequena porção, faz parte de uma trilogia de doutrinas que são essenciais à fé e que deveriam ser exaustivamente pregadas nos púlpitos. Trata do domínio do pecado, trata da condenação universal, trata da liberdade de se viver no poder do Espírito, portanto, são doutrinas essenciais. Os teólogos divergem muito quando tratam desse texto, porque querem colocar com duas abordagens primárias. A primeira é que Paulo trata aqui de um tema universal e não se aplica e não se percebe a sua própria presença no texto. O segundo é afirmar que Paulo está falando de um momento anterior à sua conversão, portanto, essa realidade que ele está expressando faz parte do seu passado. Eu não acredito em nenhuma dessas perspectivas e creio que o apóstolo está falando da sua realidade, da sua dinâmica existencial, daquilo que ele experimentava todos os dias como conflito, não obstante ele nos mostrar de forma muito clara que a graça de Deus havia chegado de maneira muito poderosa, como ele afirma aqui um pouco antes, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A questão central desse capítulo reside no fato de que Paulo percebe que há uma outra pessoa vivendo dentro dele. Ele discerne que há uma alienígena que está dentro dele e que não deveria ocupar aquele espaço. E essa revelação que ele tem produz uma angústia existencial sem fim, porque ela começa a dissecar esses ambientes interiores que nós, não raras vezes, guardamos a 7 chaves, escondemos a todo custo. São masmorras escuras, onde o pior de nós está ali, como que fosse estocado para nos momentos mais impróprios surgir. Ora, esse convívio com essa realidade vai produzir pela via do Evangelho a libertação e a paz, ou, se for em função do domínio da religião, a angústia culposa da experiência de existir. É como se dentro de você existisse o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, só que ambos estão tentando coexistir pacificamente, que simplesmente é impossível. Eu tenho encontrado muita gente doente, e nesses dias muito mais do que antes. Talvez porque a religião se tornou um escapismo do drama que nós estamos enfrentando, não só no nosso país, mas no mundo. A religião se torna esse esteio, esse abrigo, esse lugar de, por vezes, anestesiamento, esse lugar, por vezes, de enlouquecimento. E aquilo que é proposto para fazer bem, acaba produzindo um mal enorme. Nunca encontrei tanta gente desequilibrada por questões religiosas. E sempre eles possuem um perfil parecido. É gente extremamente fundamentalista. É gente extremamente apegada ao letrismo da Escritura. É gente sempre muito acusada por conta de uma cartilha comportamental que lhe é apresentada como uma obrigação de viver. É gente sempre carregada de muita angústia, de perceber que aquilo que gostaria de viver, de fazer, é incompatível com a sua própria realidade. E quanto mais ele se esforça,
mais ele transgride. E quanto mais ele tenta amordaçar os comportamentos tidos como desviantes, mais eles surgem. Quanto mais tenta abafar, mais o monstro cresce. E não é preciso você ser teólogo para tratar dessa questão. A psicologia já explicaria isso facilmente. Que as pulsões não podem ser resolvidas suprimindo o seu nascedor ou amordaçando o indivíduo, tentando fazer com que ele subjugue as suas inclinações. E é justamente isso que mais provoca doença. Por outro lado, eu vejo também que surge um comportamento curioso, que são aqueles que se cansaram dessa rotina, que se sentiram exauridos de tentar seguir uma cartilha, de tentar cobrir uma quantidade de ordenanças e de mandamentos. E isso, obviamente, varia de igreja para igreja, de denominação para denominação. E por conta dessa exaustão ao qual o indivíduo chega, começa a surgir no seu coração um cinismo. O que eu chamo de cinismo racional, porque ele é autodefendido. É aquele indivíduo que diz, bem, já que eu não consigo fazer, então eu vou levando, eu vou empurrando. E ele vai fazendo a si mesmo uma série de concessões. E essas concessões são sempre progressivas. Elas sempre vão aumentando de teor. É uma autoindulgência para pecar. É uma garantia de viver completamente alheio às realidades da verdade. É uma indulgência para você fazer aquilo que há de pior. E quanto mais o indivíduo entra nessa rotina, tão mais perverso ele vai se tornando. Porque não é mais possível produzir nele arrependimento. Vai havendo uma cauterização de coração, não há mais quebrantamento, o pecado já não lhe causa nenhum transtorno. O pecado já não lhe incomoda. E, obviamente, uma das questões que se coloca é que ninguém consegue cumprir isso. E, obviamente, ninguém consegue mesmo. Não nessa perspectiva. Portanto, os dois comportamentos eu acho extremamente perigosos. Tanto aqueles que tornam a religião um lugar de esconderijo e se refugiam nas igrejas para camuflar as suas imperfeições e seus desvios e assumem essa dupla personalidade de, entre os da religião, ser um personagem e fora do convívio e dos espaços do templo, uma outra personalidade. Ou, por outro lado, esse que vive esmagado, angustiado, sofrido, que vive completamente distante de uma espiritualidade que produza saúde, que produza paz, que produza esperança, que produza graça, contentamento, misericórdia, que é aquilo que Jesus propõe no Evangelho, mas que curiosamente parece algo tão difícil de ser alcançado pela grande maioria daqueles que se dizem seus discípulos. Eu queria tirar desse texto 4 verdades, e eu penso que se você entendê-las essa manhã, você vai entrar num patamar completamente diferente na sua vida com Deus, caso isso ainda não tenha acontecido. Se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo dele. Primeira coisa que Paulo nos ensina nesse capítulo 7 de Romanos, e tem implicações diretas para combater esse outro eu que tem aí dentro de você, essa
outra figura existencial que aparece, esse alienígena com o qual você não quer conviver, essas inclinações que você possui e que está tentando inutilmente combatê-las. A primeira coisa que Paulo ensina é que o significado da lei e as suas implicações na vida do ser humano. Veja aí versos 13 e 14. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Deixa eu dissecar esse ponto para você. A lei de Moisés foi dada para se estabelecer como um parâmetro de justiça e foi entregue para um homem que vive no mundo bárbaro. A gente, quando lê a lei, a gente lê ela com os óculos da nossa cultura. A gente lê com os óculos do nosso tempo. A gente lê com os parâmetros da nossa sociedade, de direitos humanos, de respeito às leis civis, de código de defesa do consumidor, de movimentos de defesa das minorias. Mas a lei não foi dada ao homem nesse contexto. O mundo de Moisés é um mundo bárbaro. O mundo de Moisés é um mundo onde os homens não têm lei, onde as pessoas matam por qualquer motivo, onde as relações são travadas de forma completamente desregulamentada, onde o incesto, as relações parentais sexuais, o adultério, tudo era considerado coisa comum e normal. O sacrifício humano era algo muito comum em algumas religiões ali de Canaã. Nós estamos falando de uma existência bárbara, onde os homens se parecem muito mais com animais do que com homens. E a lei é uma tentativa de trazer essas pessoas para uma existência mínima possível, para produzir o que fosse possível em termos de justiça, para produzir o que fosse possível no trato comportamental, nas trocas relacionais, e também na legislação, no estabelecimento do mínimo necessário para uma experiência consagrada. É nesse contexto que a lei é entregue. E essas leis, elas se resumem, elas ganham a sua forma de expressão maior no decálogo de Moisés. Aqueles 10 mandamentos, que na essência tratam sobre essas questões que eu pontuei. Mas essas leis eram mais amplas. Se você for ler o livro de Levítico, você vai ver que há um conjunto de aspectos dessa legislação que não são só aspectos religiosos, mas também aspectos civis e também aspectos morais. A lei vai tratar dos mínimos detalhes do convívio, da coexistência de um povo numa terra totalmente inóspita. Uma gente que passou 400 anos no Egito, portanto, havia perdido toda a referência de Deus possível. Pelo contrário, era vigente uma cultura no inconsciente coletivo pagã, porque o Egito é uma terra de muitos deuses, de muitas oferendas, de muitas crenças e de muitos cultos. Essa gente vai passar por um trajeto de deserto, uma gente que não tinha os cuidados mínimos
por exemplo, de higiene para sobreviver. Por isso você vai encontrar na lei questões que dizem respeito, por exemplo, à menstruação da mulher, a determinados tipos de alimentos que podiam ou que não podiam ser comidos. E, obviamente, isso tinha um caráter emergencial e uma aplicação prática, que era para aquela gente não morrer, todo mundo no deserto. Era para não haver uma epidemia e uma infecção que matasse todo mundo. Portanto, é dentro dessa perspectiva que você começa a analisar a lei. E essa lei vai sendo acrescida com o tempo. Os rabinos vão acrescentando novos dogmas, novas proposições, muito semelhante ao que há na igreja cristã, onde as escrituras, por vezes, são apenas o pano de fundo, e os dogmas se tornaram, e as tradições da igreja, mais relevantes. Aqui acontece a mesma fenomenologia. E mais ou menos 300 anos antes de Cristo, a seita dos fariseus começa a fazer, então, um volume extraordinário de acréscimos a essa lei. Portanto, nos dias de Jesus, calcula-se que havia cerca de 600 tradições que haviam sido acrescentadas como códigos de conduta, como ascetismos e maneiras de se fazer, ritualismos ligados à higiene, que não estavam inicialmente propostos. Mas isso tudo é a lei. A lei de Moisés é como um médico que chega para lhe dar um diagnóstico, e ela trata essencialmente de questões objetivas. Ela mostra todo o mal que é feito debaixo do sol. Por isso Paulo está dizendo, como é que uma coisa que Deus me deu para ser boa, como é que uma coisa que Deus propôs para me trazer salvação, como é que uma coisa que me foi oferecida como código de justiça, pode ter se transformado em algo tão perverso, em algo tão mal, e que me afeta de maneira tão dramática? Porque eu sei, diz ele, que a lei é espiritual. Mas aí ele próprio conclui dizendo, eu, todavia, sou carnal. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender é o significado dessa lei e as suas implicações para o ser humano. A lei era algo oferecido como uma coisa boa, mas ela também tinha um objetivo. Era tornar todo o homem culpado diante de Deus. Ora, e por que isso? Porque não sendo assim, não há como manifestar a graça de Deus. Capítulo 3 dessa mesma carta aos Romanos, Paulo afirma o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a lei encerra todas as pessoas na mesma condição. A lei é como se fosse um corante. A lei é como se fosse um raio-x. A lei, usando a linguagem mais técnica dos nossos dias, é um scanner. Ela revela exatamente o que nós somos, porque ela nos aponta todas as nossas transgressões. No mundo que era anterior à lei, esse problema não existia. O sujeito pecava de forma desenfreada. Ele se entregava a todo tipo de impulso. Ele se rendia a todo tipo de paixão. Ele alimentava a sua alma com tudo aquilo que lhe desse prazer. Era um indivíduo essencialmente hedonista. Ele vivia para satisfazer os impulsos, as inclinações, os apetites da sua carne. Mas aí Paulo diz que quando essa lei vem e estabelece o que pode e o que não pode ser feito, quando a lei afirma não matarás, quando a lei afirma não adulterarás,
quando a lei estabelece o parâmetro de separação entre o que é justo e o que é injusto, então o pecado se revela. Porque quando não há lei, não há pecado. Um dos pontos gravíssimos que se tem discutido nesses dias de impeachment é justamente isso. Porque se você tira a lei, a sociedade vai viver na barbárie. Nós vamos viver a anarquia, a falta total de regimento e de controle. Portanto, antes da lei, assim o homem vivia. Mas vindo a lei, essa carência se revelou como se fosse num telão exposto toda a minha miséria, toda a minha desgraça, todas as minhas incongruências, todos os meus conflitos, todas as minhas incapacidades, todas as minhas mazelas, todas as minhas perversões. É assim que Paulo está falando. Diante dessa lei eu percebo que eu sou pecador. Mas você é pecador não porque você peca. E essa é uma questão essencial de você entender. Você é pecador porque a sua natureza é uma natureza de pecado. Você tem uma semente de pecado. Você já nasceu em pecado. O profeta Jeremias diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Você já nasceu assim. Você não peca como resultado de um distúrbio comportamental. Você não peca como resultado da formação que você teve do meio. E nesse sentido as escrituras vão frontalmente contra a psicologia. Você peca porque a sua natureza é uma natureza pecadora. Você é escravo do pecado. Você nasceu escravo e, dependendo de como você viva, você vai morrer escravo. Mas há alternativa para isso. Portanto, é esse contexto inicial que Paulo está nos trazendo, está nos mostrando o tamanho do problema. Que aquilo que deveria ser algo bom e que foi me dado para ser bom, na verdade havia se constituído um delator de quem de fato eu sou. A lei mostra sem nenhum pudor quem eu sou. Ela revela de forma pública, sem nenhum prurido, sem nenhum milindre, todos os desvios que eu pratico. Essa é a perspectiva. E Paulo diz que ele foi vendido e é um escravo do pecado. Portanto, a primeira percepção, o primeiro entendimento que você tem que saber é qual é a aplicação dessa lei, como é que ela se constitui, quais são os seus fundamentos históricos, qual era a sua abrangência e qual é o paradigma que ela estabelece. Agora, se em Moisés essa lei é impossível de ser cumprida, se já em Moisés ela é impossível de ser cumprida, imagine em Jesus. Porque em Jesus essa lei ganha uma outra implicação. Em Jesus essa lei ganha uma outra extensão, ela ganha outros imperativos. Por quê? Porque se criou no coração do judeu que era possível agradar a Deus cumprindo a lei. E mais, o judeu acreditava que ele era um observador da lei, que ele vivia conforme os preceitos da lei. E aí, quando Jesus se depara com essa espiritualidade extremamente camuflada, hipócrita, distorcida, ele pega os aplicativos da lei e ele expande. E aí então fica mais do que claro a nossa total dissemelhança com ele. E Paulo entende nessa perspectiva.
Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Jesus está falando para uma plateia de judeus, e ele diz: ouvistes o que foi dito? E começa a citar a lei. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Essa era a lei. Mas a lei trata de questões extremamente objetivas. Ela trata daquilo que se pratica para fora. Ela trata daquilo que aparece. Ela trata daquilo que se revela. Ela trata daquilo que é materializado. E aí Jesus disse: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E aí Jesus trata das questões agora que são subjetivas, daquelas que são intracórpores, daquelas que estão na consciência, do pecado que está aqui nos assediando na mente, nos corrompendo a alma, não obstante sequer ainda ter acontecido. E aí o judeu se assusta porque ele se jactava de dizer o seguinte: eu não adultero. Lembra do jovem rico? Senhor, o que posso fazer para ser salvo? Conheces os mandamentos? Esses eu já tenho cumprido desde que sou uma criança. Ele se orgulhava de ser um cumpridor daquele código, daquela letra fria, que apenas fazia uma varredura naquilo que se materializava. Mas aqui Jesus está denunciando uma outra forma de se interpretar a lei, de se entender a lei, porque ele está denunciando agora o pecado subjetivo, não mais o objetivo. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão, já o assassinou em seu coração. Ele fez uma expansão, tornando aquilo agora totalmente inviável, até mesmo para o judeu mais ortodoxo e mais cumpridor e observador da lei. Aliás, nós estamos falando com um deles. Paulo, quando escreve esse capítulo, escreve de uma posição privilegiada, porque Paulo era um fariseu e diz nos seus relatos que ele era extremamente zeloso, ou seja, ele era um cumpridor ferrenho da lei. Mas quando ele entende a revelação em Jesus, quando ele percebe a dimensão da lei entrando nas questões agora subjetivas da sua própria consciência, que revelam e que tornam patente os dramas e as amarguras e as dores e as mentiras e os disfarces e as maldades que estão no seu coração, ele diz: agora é impossível. Como pode aquilo que me foi dado para o bem se transformar em algo que me asfixia e me mata e me dá agora a sensação de que eu não tenho mais alternativa, não há mais chance para mim, não há mais esperança? Olha, a maioria das pessoas que eu conheço vive nesse drama, estão tentando cumprir a lei, estão tentando cumprir uma cartilha comportamental, estão se esforçando para se enquadrarem no modelo da religião, estão tentando de todas as formas se adaptar ao manequim da sua denominação, e eles estão num esforço tremendo, lutando contra esses impulsos, essas inclinações que a carne produz, e vivem numa angústia existencial sem precedentes, porque tentam fazer aquilo que é impossível, porque é impossível qualquer homem cumprir a lei. Um único homem cumpriu a lei, e o seu nome é Jesus. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, para que a partir de agora eu possa propor uma nova lei, uma outra forma, um novo modelo, uma outra perspectiva, uma outra dimensão, um outro caminho, uma outra fé. Essa é a proposição de Jesus. Se em Moisés era impossível, em Jesus se
torna completamente, totalmente inviável, porque não há um justo, nenhum sequer. A segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto trata da libertação da consciência e dos desdobramentos disso na existência. Veja aí os versos 17 e 18. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas assim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Segunda coisa que Paulo está nos chamando a atenção é que é necessário haver uma libertação de consciência. E essa libertação de consciência vai se desdobrar na nossa existência, naquilo que nós fazemos. Capítulo 6, se você voltar um pouquinho, e eu recomendo que você leia quando chegar em casa 6, 7 e 8, Paulo faz uma analogia entre a lei e o homem. E ele usa um símbolo que é fácil para a gente entender o poder e a abrangência dessa lei. Ele diz assim: a lei é como se fosse um senhor da terra. Essa é a lei. E o homem caído é como se fosse o escravo. E aí ele diz o seguinte: o escravo está preso ao Senhor durante toda a sua vida. Ele serve aquele Senhor e ele não tem escolha. Ele não tem alternativa. Ele não tem escapatória. Aquela lei de obediência, de submissão, de subserviência àquele Senhor, vigora enquanto o escravo estiver vivo. Essa é a analogia que Paulo faz. E fica simples da gente entender. Porque quando ele continua a argumentação, ele diz o seguinte: se o escravo morrer, aquela lei perde sobre ele a aplicação. Ora, um escravo morto não responde a mais seu ninguém. Não está mais obrigado a fazer nenhum tipo de tarefa. Não está mais na sua rotina se comportar dessa ou daquela maneira. Um escravo morto não tem mais nenhum tipo de obrigação. Um escravo morto está totalmente livre daquele senhor. E aí Paulo faz a junção dizendo o seguinte: que o homem morto é a única alternativa de libertação da lei. Ou você morre, ou a lei continua tendo domínio sobre você. Essa é a questão. E essa questão tem que produzir uma libertação na sua consciência. E não uma correção nas coisas que você faz. A maior desgraça do mundo é a igreja não ensinar isso com a clareza que tem que ser ensinado. Porque o indivíduo não compreende isso com a mente, e aí ele começa a tentar fazer uma correção dos seus equívocos e dos seus desvios. E quanto mais ele tenta se corrigir, mais os desvios e os equívocos vão crescendo. O sujeito vivia sem lei, sem Deus, sem nada, pecava para todo lado, fazia toda sorte de coisa, aí ele se converte. Ele tem algum tipo de experiência onde ele é informado sobre a figura histórica de Jesus. E aí ele cai dentro de alguma dessas organizações religiosas. E ele começa a perceber o comportamento das pessoas. E ele começa a receber uma quantidade de informações daquilo que não pode mais ser feito, daquilo que ele não pode mais existencializar. E aí ele começa a tentar fazer as correções em si mesmo.
Ele começa a tentar aplicar aquele modelo que não cabe nele, não vai caber nem nele, nem em homem nenhum. E começa a tentar fazer um novo caminho. E aí está o problema. Porque esse caminho é impossível de ser feito. Não adianta você atacar as consequências. Você tem que atacar a causa. Quais são as consequências? São os pecados. E qual é a causa? A causa é a sua natureza pecadora que continua viva. Não há como o escravo se libertar do Senhor, a não ser pela morte. Não há como o homem se libertar da lei, a não ser pela morte. E aí Paulo diz o seguinte: eu sei, ele começa o verso 18 dizendo, eu sei, ou seja, eu tomei consciência, eu entendi que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque eu desejo o bem, mas eu não consigo realizar. Ah, quanta gente me procura dizendo, pastor, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Pastor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Pastor, eu não quero adulterar, mas eu não consigo. Pastor, eu não quero mentir, mas eu não consigo. Pastor, eu não quero me irar, mas quando eu vejo, eu já abri minha boca e destruí a vida do outro. Eu não consigo. Pastor, eu não consigo parar de maldizer. Quando eu abro a minha boca, é um lixeiro que sai. Eu não consigo. Pastor, eu não consigo me controlar. Se eu tiver com um cartão de crédito, eu sou capaz de comprar a loja inteira. Não tenho domínio próprio. Zero. Pastor, eu não consigo parar de cobiçar. Eu não consigo deixar de ter inveja. E aqui eu estou tratando daqueles pecados mais comuns. Não estou entrando nas questões daquilo que é doença, como alcoolismo, por exemplo. E alcoolismo, não sendo por uma intervenção milagrosa e sobrenatural de Deus, porque Deus é Deus e pode fazer o que Ele quer, o sujeito vai ter que se tratar, porque é uma doença. O que eu estou querendo que você compreenda é que não adianta você tentar fazer correções na sua vida, porque o problema essencial está lá e é um motor. Aquilo produz pecado sempre que está ligado. No momento que você acorda, você começa a pecar. E no momento que você deita, até você dormir, você está pecando. Não tem como você mudar isso. E aí Paulo diz, eu sei, eu entendi, eu compreendi, eu recebi o entendimento de que nesse corpo, na minha carne, não tem bem nenhum. Eu posso até querer ser uma pessoa legal, eu posso até querer ser um bom marido, eu posso até querer ser um bom filho, eu posso até querer ser um bom empregado, eu posso até querer ser um bom empresário, mas eu não consigo, porque eu sou uma máquina de fazer pecado. E como é que resolve isso? Através de Jesus. Quando você entende que na morte de Jesus você também morreu, e que na ressurreição de Jesus você também ressuscitou, e que em Jesus indo aos céus você também foi com Ele e está lá assentado com Ele, essa questão toda se resolve. Quando Paulo fala de batismo, ele usa uma analogia bacana, né? Dizendo que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando você foi batizado na morte do Senhor. Quando você saiu das águas, aí se alguém vai dizer aqui, mas eu fui batizado por aspersão, não tem problema não, irmão, a água é só um símbolo, viu? Pouca água, muita água, isso não tem nenhuma importância. Mas no símbolo, aquela água tem a implicação de ser um procedimento de regeneração, de limpeza sua. Aponta para isso. A água não tem esse poder, mas é um símbolo para nos ajudar a entender o que acontece na dimensão espiritual, que você não enxerga. Na dimensão espiritual, aquele ato matou você e ressuscitou você. Quando matou você, a lei que tinha antes poder sobre a sua vida foi extinta. Ela morreu.
O alcance da lei hoje sobre aqueles que receberam a Jesus e nasceram de novo é zero. Sabe o que é que a lei pode fazer comigo? Nada. Sabe o que é que a lei pode me condenar? Nada. Zero. Ela não tem mais nenhum aplicativo porque eu morri. E lei não se aplica a defunto. O problema é você tentar viver como defunto. E aí a lei continua tendo ação. E a ação da lei é esmagadora para todo aquele que quer servir e amar a Deus. Esse é o drama que Paulo está revelando. Ele diz: eu entendi que eu não consigo fazer. Eu entendi que até eu posso querer fazer, mas eu não consigo. Porque eu sou escravo dessa lei. Eu preciso morrer. E preciso nascer de novo. Numa outra condição. Livre dessa lei que me condena. Para poder existir em paz. Imagina você tentar uma coisa e uma coisa que você não consegue. E por outro lado a Escritura diz que você consegue. E o sujeito fica vivendo nesse drama. Mas por que diz que é possível e eu não consigo? Por que diz que é possível amar o inimigo e eu não consigo? Por que diz que é possível não adulterar e eu não consigo? Por que diz que é possível não mentir e eu não consigo? Por que diz que é possível não odiar e eu não consigo? Porque você não morreu. Você não teve essa experiência. A Bíblia fala que você tentar fazer alguma coisa que não nasce em Deus é uma experiência simplesmente impossível. O próprio Paulo, em Filipenses, capítulo 2, diz: Deus efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Significa que você só vai conseguir realizar essas coisas se elas nascerem em Deus. Se não for assim, você não consegue. Se você tentar fazer de você, você não consegue. E é uma experiência extremamente frustrante. Porque tanto mais o sujeito tenta, tanto mais ele se frustra, e aí ele entra naquele círculo vicioso, que vai produzir ou a neurose culposa, ou o cinismo racional. Uma das duas coisas. Se a pessoa é séria. Se a pessoa de fato leva Deus a sério. Portanto, Paulo nos abre aqui uma perspectiva de nós entendermos com a nossa consciência qual é a questão elementar central. Você só vai poder fazer alguma coisa se você morrer. Porque você morrendo, a lei passa a não ter mais nenhum domínio sobre você. Você se liberta da lei. E deixa eu lhe dar uma notícia, meu irmão. Você já morreu. Você já ressuscitou. Você já está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Por favor, não se submeta de novo à lei. Porque se você tentar fazer isso, você vai existencializar o pior tipo de espiritualidade debaixo do céu. E você vai amargar viver uma fé que vai produzir só ferida e dor, e desespero e agonia. Portanto, entender com a consciência é um passo essencial para existencializar isso. Terceira coisa que Paulo nos ensina é a dinâmica da dicotomia existencial na experiência de um discípulo. Veja aí os versos 22 e 23. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Paulo está dizendo que dentro de você há uma dicotomia, uma divisão. Há um Dr. Jack de um lado e um Mr. Hyde do outro. Há em você uma inclinação para o bem e um apetite para o mal. Você está partido, você está em conflito. Você está vivendo essa guerra dentro de você. Há um outro eu que está vivendo aí dentro de você. E mesmo superado esse problema com a lei, porque você morreu em Cristo, mas o pecado ainda continua em você. E esse é mais um problema.
é que as pessoas imaginam que a experiência de salvação, levantei a mão, fui lá na frente, disse sim para Jesus, fui batizado, recebi o catecismo, aprendi as 4 leis espirituais, estudei Hebreus capítulo 6, princípios elementares da fé, aí o cara diz, agora você vai e não peca mais. E não é bem assim, né? Porque daqui a pouco você começa a ver os mesmos problemas de antes, acometendo você, as mesmas inclinações, as mesmas pulsões, as mesmas paixões. Mas eu não nasci de novo? Mas eu não fui batizado? Mas eu não disse sim a Jesus? Mas eu não estou indo no templo todo domingo? Mas não estou dando dízimo? O que está acontecendo? Por que isso continua aqui? Isso vai continuar aí. O pecado vai ter uma outra dimensão na sua vida, porque após a sua experiência com Jesus, até pecar vai produzir em você consciência, a consciência vai produzir quebrantamento, o quebrantamento vai produzir disciplina e correção, e a correção projeta você para um novo caminhar. Até pecar com Deus é diferente do que pecar sem Deus. E por que é diferente? Porque agora o Espírito começa a falar com você. Antes você pecava sem ter nenhuma possibilidade de arrependimento. Até o arrependimento é algo gerado pelo Espírito. Sem o Espírito você nem se arrepende. Sem o Espírito você não tem nenhuma consciência de erro, de injustiça. Preste atenção nas suas relações. Quantas e quantas pessoas com as quais você convive. E quando você apresenta para a pessoa a necessidade de uma reavaliação na vida, de um encontro com Deus, de uma reconciliação com Deus, ela vai dizer assim, mas eu não tenho nenhum problema, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou viciado, eu trato as pessoas com respeito. Ela vai tentar usar o padrão da lei, ainda que inconscientemente, mostrando que ela é uma pessoa boa. Olha, sabe quantas pessoas boas existem na terra? Nenhuma. Não há um justo, nunca houve e nunca haverá. Só um foi capaz de viver sem pecado, o seu nome é Jesus. O fato de você aceitar Jesus não significa que você deixou de viver na carne, você continua vivendo na carne. E a carne, como você sabe, é escrava do pecado. Portanto, você agora não vive mais na carne, você agora vive pela fé. Paulo fala lá em Gálatas, acho que é capítulo 3, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E se você não viver pela fé no Filho de Deus, você não vive. Você volta para a lei. Porque essa guerra que Paulo está falando aqui, essa luta entre essa carne que quer fazer o mal e essa nova consciência que quer fazer o bem, essa luta e essa dicotomia, esse paradoxo vai existir sempre em você até o último dia. Essa luta só para quando você morrer. Quando você ganhar um novo corpo, quando você for revestido da eternidade, aí ela cessa. Mas até o último dia ela vai existir. Vai ter coisas que você vai sentir uma inclinação e vai ter pecados que você vai cometer, ainda que você não queira mais fazer aquilo, mas você vai fazer. E nisso reside toda neurose culposa, ou todo o cinismo racional, ou qualquer outra anomalia de não entender isso. Porque aquele que entendeu, descansa. E vive pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho mais que fazer nada, meu irmão, já foi tudo feito. Eu não tenho mais que pagar nada, eu não tenho mais que cumprir nada, eu não tenho mais que realizar nada, eu não estou mais disposto a agradar ninguém, porque tudo o que havia feito, foi feito na cruz, e quando Jesus disse, tetelestai, está consumado de uma vez para todo o sempre. Você vai perceber que vai ter hora que a carne vai querer descer da cruz. Você está crucificado. Mas tem hora que você quer descer da cruz. E readquirir novamente aqueles hábitos que já foram perdidos. Por isso, é necessário que você esteja atento.
E aí sim, esse cinismo é perigoso. Porque quem se acostuma a pecar e a viver na prática do pecado, não se arrepende mais. Portanto, a experiência do discípulo, o caminho do discípulo, é um caminho que vai se adensando. Isso se chama um processo de santificação. Santificação não é você sair do mundo. Santificação é o mundo sair de você, é o contrário. Você quer ser santo? Vai ser santo no mundo. Porque ser santo extirpado e amputado das dinâmicas da vida não é santidade. Bote um cara no convento, tranque ele não vai ter nenhum problema, não vai discutir com ninguém, ele não vai ter, a maioria dos problemas, ele não vai gritar com ninguém no trânsito, ele não vai amaldiçoar ninguém que deu um empurrão nele, nada disso. Mas o pecado subjetivo ainda vai estar aqui dentro, funcionando. A máquina de pecado não foi desligada, continua operando. Portanto, a experiência do discípulo é uma experiência de adensamento da sua relação com Deus. Quanto mais tempo, mais relação, mais intimidade, aqueles pecados vão sendo deixados para trás, sem nenhuma neurose, sem nenhuma angústia, sem nenhuma opressão, sem nenhuma exigência, porque agora estou vivendo pela fé. A lei já não tem mais nenhum domínio sobre mim. Naturalmente, os feitos e as obras de Deus vão surgindo, porque elas não são produzidas por mim, elas são produzidas por Deus. Por favor, entenda isso. Eu não falo mais palavrão. Eu falava palavrão quando me converti. Os primeiros 6 meses, primeiro ano de convertido, aqui e ali escapulia um palavrão. Quando estava irritado, saía um palavrão. Mas isso foi sendo tirado de mim. Ninguém botou um revólver na minha cabeça. Eu não fiquei fazendo uma representação teatral, falando, oh meu querido, oh varão, a paz do Senhor, oh a glória de Deus, e lá fora a minha boca ser podre. Isso é a pior coisa do mundo. É a fonte que jorra água doce e salgada, da qual fala o apóstolo Tiago. Não fiquei sendo a mesma pessoa, e isso foi saindo de mim, foi tirado de mim, não faz mais parte da minha vida. E assim muitas outras coisas foram sendo tiradas, foram sendo deixadas para trás, porque o caminhar vai lhe amadurecendo e o Espírito vai lhe santificando, e lhe renovando, e lhe tratando. Mas ao mesmo tempo outras questões surgiram. Novas questões, novos pecados, novos desafios. E será assim até o último dia. Eu vou me libertar de alguma coisa e uma outra vai surgir. E eventualmente no caminho eu posso tropeçar e até voltar a fazer uma coisa que eu já havia deixado para trás. Mas eu largo aquilo porque eu tenho consciência de que o sangue de Jesus já me perdoou dos meus pecados, que a lei já não tem mais poder sobre mim, eu não sou mais escravo disso, eu não tenho mais que atender aos apetites do meu corpo, porque há uma nova lei operando aqui na minha consciência. E, portanto, isso vai ficando para trás. Essa é a perspectiva. Os que são de Cristo se inclinam para as coisas do Espírito. Os que não são de Cristo se inclinam para as coisas da carne. Isso é o que Paulo está falando, dessa dinâmica dicotômica que há dentro de você. E, em último lugar, ele nos ensina que a libertação e a pacificação advindos da lei do Espírito da vida. Veja aí versos 24, 25 e 8, 1 e 2. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A libertação e a pacificação vem da lei do Espírito da vida. Não há libertação e não há pacificação na lei de Moisés, na lei do pecado e da morte, na lei comportamental, na lei ritual, na lei ascética. Não há libertação nem pacificação. Quem insistir em viver por isso, vai viver numa angústia profunda. A salvação que Deus providenciou, ela não vem de regra social, ela não vem de regra moral, ela não vem de regra comportamental, porque eu fui feito uma
nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Houve um fenômeno espiritual. Eu não vi, não senti, mas ele aconteceu. Você é uma outra criação. Quando você disse sim, quando você aceitou, quando você abriu seu coração e o Espírito de Deus veio e fez morada em você, quando os seus pecados foram cancelados e a lei que lhe arguia foi retirada, houve um fenômeno espiritual. Talvez não tenham lhe ensinado isso, mas ele aconteceu. Você só precisa crer. Ele já aconteceu. Não vai ser feito de novo, porque ele foi feito uma vez para todo o sempre. Ninguém pode outorgar isso. Igreja não detém isso, denominação não detém isso. Isso não acontece em culto de catarse, isso não acontece em culto de milagre. Isso já aconteceu pela fé no seu coração. Se você não entendeu, por favor, entenda. Os frutos que um discípulo produz para Deus é proveniente do próprio Deus. Não tem qualquer esforço humano. O que acontece na minha vida agora é uma obra do Espírito, porque eu sou uma outra pessoa. Eu fui regenerado, eu fui sarado, isso aconteceu dentro de mim. Isso aconteceu primeiro numa pacificação na minha consciência, um alargamento do meu entendimento nessa revelação. E tanto mais eu mergulho nisso, mais eu entendo. Por isso eu não consigo compreender, porque aqueles que se dizem discípulos de Jesus não estudam as Escrituras. Não leem as Escrituras, não mergulham nas Escrituras para terem revelação. Aliás, Jesus disse isso aos judeus: vocês julgam que as Escrituras apontam para a vida eterna, e vocês não examinam. Vocês não examinam, vocês não estudam, vocês não conhecem. Como podem não conhecer e querer ter vida, e vida em abundância? Se as questões mais elementares ainda não foram compreendidas, e desgraçadamente a igreja só ensina autoajuda. Os púlpitos estão cheios de autoajuda, que são questões emergenciais. Você está cheio de problema vivendo numa sociedade louca, num mundo louco, num país louco. Você chega todo arrebentado no domingo, o que é que o cara vai dar para você? Doutrina? Não, ele vai dar autoajuda, meu irmão. Ele vai dizer como é que os 7 passos para você ficar feliz. Ele vai dar os 5 passos para você ter esperança. Ele vai dar os 4 passos para você ser bem-sucedido. Aí você volta para o drama de existir com todos esses problemas operando dentro de você, mas agora você sabe os 4 passos para ser bem-sucedido. Que, curiosamente, não funciona para ninguém, a não ser para quem prega. Só o cara que prega que é bem-sucedido, o resto tudo é miserável. Porque a doutrina da prosperidade só funciona para pastor, para bispo, para apóstolo. Já prestou atenção nisso? O povo tudo é miserável, mas os caras que pregam isso, tudo são ricos. É uma coisa curiosa. Fruto é algo que nasce em Deus, acontece em Deus. Você é plantação de Deus. E Paulo está nos ensinando isso. Paulo está nos mostrando que essa pacificação vem a partir desse entendimento. Ah, como eu queria que isso entrasse na sua cabeça, meu irmão. Não é possível você servir a Deus a não ser no Espírito. Nicodemos, você não consegue fazer isso, Nicodemos. Porque você não nasceu do Espírito, Nicodemos. Você está vivendo com essa lei que está lhe esmagando. É por isso que você não consegue, Nicodemos. Você vai passar a vida toda tentando, vai viver nessa angústia que você está. Porque depois que Nicodemos ouviu Jesus, aí o seu coração foi tomado de uma angústia profunda. Porque Jesus expôs a verdade do Evangelho. E quando a gente é exposto ao Evangelho, meu irmão, é um paradigma que tem que se resolver. E você tem que buscar ser liberto. E foi isso que Nicodemos fez. Saiu correndo de noite procurando Jesus. Olha, me explica isso. Oh, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que morrer para essa existência e essa legislação da lei de Moisés. Você tem que nascer para a lei do Espírito e da vida, Nicodemos. Mas, Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu já sou um homem velho. Nicodemos, você é mestre em Israel. Você não entende nem isso, que é absolutamente elementar. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito.
porque você não nasceu do Espírito ainda. Portanto, tudo que você faz ainda é obra da carne. Mas se entrar dentro de você o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aí você vai começar a fazer as obras do Espírito. Você já pensou nisso? Você hoje está sobre o domínio de que lei, meu irmão? A lei do pecado ou a lei do Espírito da vida? Você está debaixo da lei de Moisés ou você está debaixo da lei de Jesus? Você está debaixo da tirania da igreja ou você está debaixo da liberdade do Evangelho? Você está debaixo de uma cartilha de comportamentos que lhe esmaga ou você está debaixo da graça e da esperança que há no seguir a Jesus? O que é que rege a sua vida? Porque os frutos só virão se vierem de Deus. Você não pode dar fruto bom porque você é uma árvore ruim. Jamais você vai dar um fruto bom porque a sua árvore é ruim. Portanto, a sua árvore só vai dar fruto podre. Mas aquele que é plantado em Deus, esse dará bom fruto. A videira da qual Jesus fala em João capítulo 15, nós fomos enxertados nessa videira. Nós somos uma árvore produzindo fruto bom. Fruto bom vem de Deus, não vem de mim. Eu não faço coisa boa. Paulo diz, eu quero até fazer, mas eu não consigo. Ele entendeu logo isso. Ah, como eu vejo gente se esforçando para fazer coisa boa. Não, pastor, porque eu estou me esforçando agora para me controlar. Meu irmão, você vai se esforçar, você vai roer, você vai jejuar de morrer, você vai ficar um esqueleto, você vai se cortar todinho como Lutero, e você não vai conseguir. Porque a árvore ruim não dá fruto bom. Agora, se você for plantado em Deus, e você nascer do Espírito, aí os frutos do Espírito vão começar a surgir em você, porque a proposta do Evangelho é uma lei que pacifica o seu coração. Por isso, esse é o meu versículo predileto nas Escrituras, Romanos capítulo 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A questão é, como é que você quer existir? Eu queria concluir dizendo o seguinte para você. Kurt Schneider é um psicopatologista alemão do século XX e é considerado uma das sumidades mundiais desse tema. Ele trata em uma de suas obras publicadas sobre as disfunções que são produzidas pela vivência religiosa em contraste com as doenças mentais. Pois bem, ele afirma categoricamente que alguns transtornos mentais e de personalidade, como por exemplo, depressão, epilepsia, esquizofrenia, são muito mais perceptíveis e comuns em indivíduos religiosos. Ou seja, onde existe uma exacerbação do fenômeno da pseudo-experiência consagrada. E aí ele diz, nessas pessoas, há uma forte tendência para as ruminações, só ficar ruminando, culpas extremas, sempre se sentindo culpado, sempre se sentindo, está transgredindo, está quebrando, está pecando, está se insurgindo, está ofendendo Deus, reflexões religiosas intermináveis, aquelas pessoas confusas. E curioso, que quanto mais confuso fica, mais começa a ir em um bocado de lugar, para buscar alguma coisa. Aí vai aqui, vai ali, cada lugar que vai, ouve uma coisa diferente, ouve uma palavra diferente, e uma ênfase teológica diferente, uma ênfase doutrinária diferente, aí vai um turbilhão, aí se torna uma espiritualidade Frankenstein. Ele pegou um pedaço dali, costurou com um pedaço dali, viu na internet outra que costurou outro pedaço, saiu juntando, aí um monstro, vira um monstro, a doutrina dele é um monstro. Sentimento de fracasso. A pessoa abatida, sempre. Irmão, como é que está, irmão? Está uma luta, irmão, está difícil. O diabo tem feito miséria. E aí, meu irmão, como é que está, meu? E aí o Senhor? E a vitória do Senhor, meu irmão? Estou só enfrentando luta, meu irmão. Tribulação, amargurado, decepcionado. Sentimento de fracasso, desamparo interior, a alma desestruturada, não tem musculatura espiritual. O sujeito preocupado com a musculatura física,
Ninguém se preocupa com musculatura emocional, nem com musculatura espiritual, que pode ser desenvolvido. Nós somos pigmeus espirituais. A gente vive como pigmeu espiritual. Se fizer um culto de doutrina, vem 10 pessoas. Se fizer um culto de libertação, vem 500 pessoas. Aí tem pirotecnia, o cara cai no chão, urra, e faz careta, os olhos viram, o cara sai pulando, rindo, dá gaitada, descansa, não sei o quê. Aí, semana que vem, ele está vivendo do mesmo jeito de novo. Mas naquela hora foi bom, foi tão legal, extravasei. Meu irmão, vai correr que é mais negócio. Vai para a academia da pulo que é mais negócio. Ele afirma ainda a presença de comportamento inseguro, com sensação constante de insuficiência e também de auto-boicote. Isso tudo, curiosamente, isso aqui é estudo científico, viu, mano? Não estou inventando, não. Isso é um dos principais psicopatologistas desse século. O cara está afirmando o seguinte: a experiência religiosa, ela é tão acachapante, ela é tão violenta, que ela começa a produzir transtorno de personalidade e doença mental, vai desestruturando a psique do indivíduo, por causa dessa asfixia produzida por uma doutrina que é impossível de ser cumprida. É impossível de ser cumprida. Só em Jesus. Tem uma canção antiga que dizia assim: só em Jesus a paz, afinal eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Venha a Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Olha, meu irmão, só em Jesus. Por favor, eu lhe peço que você, em definitivo, você seja liberto disso. Essa manhã, que isso tenha entrado na sua mente. Essa mensagem vai estar disponível daqui a 2, 3 dias, lá no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook. Vá lá, volte, revisite, estude, analise, volte aos pontos de forma mais definitiva e de forma mais paciente. Pegue o texto, leia, volte ao texto, continue lendo, isso vai entrando, porque também é impossível falar de algo tão denso em tão pouco espaço de tempo. Você não sabe o esforço que eu fiz para resumir isso aqui, compactar, de um arge, para entregar para você. Mas não deixe que isso seja roubado. Porque o desejo de Deus é que você viva uma espiritualidade sadia, que você encontre paz, que você encontre esperança, que você seja renovado, que você seja uma pessoa alegre, que você seja uma pessoa com saúde emocional, que você seja uma pessoa que faz um caminho bacana debaixo do sol, que você tenha uma agenda positiva. Esse é o desejo do Senhor. E se você não está experimentando isso, meu irmão, por favor, pode ser por conta de um entendimento equivocado. E com isso não estou dizendo que você não vai ter problema. E com isso não estou dizendo que você não vai ter luta. E com isso não estou dizendo que você não vai pecar. E com isso não estou dizendo que você não viverá conflitos e algumas angústias e desencontros, mas você irá encarar isso de uma forma completamente diferente. Esse é o meu desejo, essa é a minha palavra. Que o Senhor lhe abençoe no nome de Jesus. Amém. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. A Cristo e a vida eterna vou gozar.
gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.